Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo a primeira parte dessa aula sobre a importância da Escritura Sagrada. Qual a importância da Escritura Sagrada para nós? Qual o seu valor, qual a sua autoridade? E por que nós cristãos, nós dizemos e afirmamos que somos guiados por ela e que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática? Por quê? Hoje nós vamos estudar essa primeira parte sobre a importância da Escritura Sagrada, tá bom? Continue no vídeo e você vai aprender muita coisa sobre a Bíblia, tá bom? E sobre sua importância. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, e você vai estar ajudando muito o canal. Bom, quando nós falamos de Bíblia, nós precisamos começar com ela mesma. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, fala a respeito da própria autoridade da Bíblia, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, tá bom? Nós precisamos partir desse ponto de que a Bíblia tem autoridade por ser ela a palavra de Deus. Mas vamos ver o que diz também em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 20 e 21. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, a Escritura Sagrada, embora tenha sido escrita por homens, ela foi impelida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o guia, foi ele aquele que inspirou homens a escreverem, a registrarem aquilo que Deus queria que ficasse registrado para nós. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi guiada ou inspirada pelo Espírito Santo para que os homens falassem da parte de Deus. Então essa é a autoridade da Bíblia, tá bom? Da Bíblia. Por ser um livro divino humano, pois embora tenha sido escrito por homens, ela foi inspirada por Deus, tá bom? Vamos aqui ao próximo passo, que hoje eu tenho algumas coisas para destacar nessa primeira parte da aula, tá bom? Vamos lá. A importância da Escritura Sagrada. A Bíblia é a fonte de todo o conhecimento seguro que podemos ter sobre Deus e sua vontade, seus planos e seus ensinos e mandamentos. É a única fonte confiável sobre a qual podemos dizer Deus está falando. É através da Bíblia que nós ficamos sabendo quem realmente somos, nossa condição como pecadores, o que precisamos fazer para ser salvos. É através da Bíblia que somos informados sobre o que devemos fazer em diversos momentos, sobre diversas situações, enfrentando qualquer tipo de dificuldade. Quando não lemos a Bíblia, começamos a morrer espiritualmente, ficamos fracos e a nossa natureza caída começa a tomar conta de cada área da nossa vida. Se você não entendeu, agora eu vou explicar esse pequeno texto, mas muito importante, tá bom? Veja bem. A Bíblia é a fonte de todo o conhecimento seguro que podemos ter sobre Deus e sua vontade, seus planos e seus ensinos e seus mandamentos. Se você quer saber qual a vontade de Deus, os planos de Deus, os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus, a Bíblia é a fonte confiável. Veja bem, a Bíblia não é uma fonte confiável. Ela é a fonte confiável, tá bom? Então, ela é a única fonte confiável quando o assunto é Deus, sua vontade, seus planos, seus ensinos e seus mandamentos. Quando o assunto é Deus, e isso que eu falei, a Bíblia é a única fonte confiável de todo o conhecimento. Não tem outro conhecimento fora da Bíblia, fora de Deus. Não tem outra revelação, tá bom? Eu sei que a gente vê muito falar aí
sobre novas revelações. Não tem novas revelações. A Bíblia é a única revelação que Deus deixou para nós. Surgem muitas revelações, muito Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou. Muito está escrito, quando na verdade nem está escrito. Então tome muito cuidado. Sempre vá pelo que a Bíblia diz. Sempre que você ouvir alguém pregando, consulte se o que a pessoa está pregando realmente é Bíblia. Se não for, você não tem obrigação nenhuma em seguir essa pregação, tá bom? Vamos continuar aqui com a explicação. É a única fonte confiável. Veja, qualquer outra fonte que diz falar em nome de Deus, a respeito de Deus, que não é a Bíblia, qualquer outra fonte, ela não é confiável. A Bíblia é a única fonte confiável, tá bom? Então, eu sonhei, eu vi, eu senti, me disseram, Deus me falou. Não, gente, desconfie disso. Agora, quando for a Bíblia sendo pregada, aí sim. Quando a própria Bíblia estiver sendo pregada, aí é outra conversa, né? Ela é a fonte confiável. Ela é a única fonte confiável. Não há outra fonte confiável como a Bíblia, tá bom? Mas vamos lá aqui. É a única fonte confiável sobre a qual podemos dizer Deus está falando. Ela é a única. Meu irmão, se você ouve alguém dizendo Deus está falando e o que ele está falando não tem respaldo bíblico, não é Deus falando, é apenas um homem falando, tá? A Bíblia sim, quando a gente está pregando, é Deus que está falando, quando a pregação é bíblica. É até interessante isso, porque algumas pessoas dizem, porque eu não ouço Deus falar comigo, eu quero ouvir Deus falando comigo. É muito simples, gente. Se você quer ouvir Deus falando com você, é muito simples. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você através de diversos escritores, em diversas passagens. Então, leia a Bíblia. Aí você sim pode dizer Deus está falando, porque você leu na Bíblia, tá? Vamos lá. É através da Bíblia que nós ficamos sabendo quem realmente somos. Veja, a Bíblia traz informações que nos ajuda a entender quem nós somos de verdade. Quem nós somos. Nós somos pecadores, mas nós só sabemos isso a partir da Bíblia. Não fosse o relato bíblico de que nós somos pecadores, nós nunca saberíamos dessa situação. A nossa condição como pecadores, ela não só diz que nós somos pecadores, mas que pecadores nascem longe de Deus, separados de Deus, tá? Lembre-se que o Salmo 51:5 diz que nós nascemos em pecado. O Romanos 3:23 diz que todos os pecados estão separados de Deus. Então, essa é a nossa condição como pecadores. Separados de Deus, totalmente afastados de Deus e sem Deus, tá? Essa é a nossa condição, gente. Sem Deus. A Bíblia traz tudo isso. Veja que é muito importante estudar a Bíblia. Se não fosse a Bíblia, como nós teríamos essas informações? Nós não teríamos, não é? Veja que ela também diz o que precisamos para ser salvos. É só na Bíblia que nós encontramos. Por quê? Porque nós somos ensinados de diversas maneiras e podemos ser salvos por nossas obras, por ser boas pessoas, por fazer isso e aquilo, quando a Bíblia trata totalmente o contrário. Nós só somos salvos pela graça, pelo que Jesus fez. E o que precisamos é ter fé. E essa fé nem vem de nós, é Deus que nos dá. Então nós somos informados de tudo isso através da Bíblia. Mas veja só também, é através da Bíblia que somos informados sobre o que devemos fazer em diversos momentos. A Bíblia, ela também é um manual de instruções. Ela diz o que nós devemos fazer quando passamos por alguns momentos, quando nós passamos por aflições. A Bíblia diz que nós não devemos nos desesperar, nós não devemos nos entristecer, que as nossas ansiedades, que nossos pensamentos ruins devem ser lançados sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Filipenses capítulo 4 fala muito disso. Que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, apresentar com súplicas, ações de graça, orar a Deus e dizer o que está acontecendo. Também fala sobre que devemos fazer em diversas situações, às vezes as situações que nós não sabemos o que fazer, que direção tomar, e nós podemos buscar na Bíblia um refúgio, uma orientação. E enfrentando qualquer tipo de dificuldade, qualquer que seja ele, lembre-se sempre que a Bíblia diz
Jesus falou que estaria conosco todos os dias, por todos os séculos. Então, nós não estamos sozinhos. Agora vem outra parte importante também. Quando não lemos a Bíblia, começamos a morrer espiritualmente. Isso é verdade. Por quê? Nós ficamos fracos. A Bíblia, ela é o nosso alimento. Ela é o alimento diário. É o nosso pão diário. E nós precisamos nos alimentar dela todos os dias, diariamente. Ler a Bíblia é alimentar o espírito. É buscar santificação. É buscar mais de Deus. É meditar no que Deus deixou. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos então a oportunidade de mudarmos, de sermos santificados através dessa palavra. O Espírito Santo vai aplicando ela em nós, gerando transformação. Quando nós não lemos e nós não alimentamos o nosso espírito, bom, se você não alimenta, o espírito começa a morrer. O nosso espírito começa a morrer. E logo nós ficamos fracos. E por ficarmos fracos, por não lermos a Bíblia, a nossa natureza caída, tá? A nossa natureza carnal, ela começa a tomar conta de cada área da nossa vida. Eu sei que talvez você já sentiu assim, enquanto você estava lendo, meditando, realmente buscando o conhecimento bíblico, você estava de bem, até mais forte para dizer não para o pecado, para dizer não para as situações que são erradas. E depois que você parou de ler, que você parou de meditar, você viu que a sua natureza começou a tomar conta de você. Desejos, sentimentos, revoltas, algumas paixões. Então tudo isso é por falta do alimento diário da Bíblia. A nossa natureza carnal, ela todos os dias tenta voltar à tona. Ela é um inimigo que todos os dias tenta nos destruir. É um inimigo, a nossa natureza humana, que mesmo morto continua vivo, tá? Então essas são as considerações iniciais. Vamos agora meditar um pouco. Bom, eu quero meditar com vocês no Salmo 119 para você ver a importância da palavra de Deus. E a primeira coisa que nós devemos entender é que a palavra do Senhor, ela é uma lâmpada que vai guiar os nossos passos, uma lâmpada que guia os nossos caminhos, tá bom? O Salmo 119, verso 5 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esse é o Salmo 119. Se você tiver uma Bíblia, por favor, me acompanhe. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas. Primeira observação: a palavra, ela é lâmpada. Ela é lâmpada. É o que diz o versículo. A tua palavra é lâmpada. Então a palavra de Deus, ela é uma lâmpada. Bom, diante disso, nós temos quem usa a lâmpada. Porque se tem uma lâmpada, com certeza tem alguém usando ou alguém que vai usar essa lâmpada. Então quem usa a lâmpada? Será que você saberia responder quem usa essa lâmpada ou essa palavra? Bom, vamos pensar um pouco. Quem usa a lâmpada? Primeiro, quem não quer ficar no escuro. Então, logo se você fala em lâmpada, é porque você não quer ficar no escuro. É por isso que você tem uma lâmpada na sua casa. Nós temos lâmpadas aqui também. Então, quem usa a lâmpada é alguém que não quer ficar no escuro. Se é alguém que não quer ficar no escuro, é alguém que está no claro, está na luz. Alguém que não quer ficar no escuro, ele já está na luz e ele não quer ficar no escuro, ou não quer voltar para o escuro. Esse é um primeiro ponto. Segundo, quem usa a lâmpada? Quem está no escuro e sabe que precisa de luz. Então, dois tipos de pessoas vão usar a lâmpada. Primeiro, quem já está no claro, vamos colocar assim, ou na luz, e não quer ficar no escuro, ele usa a lâmpada, para que a luz jamais se apague. Segunda pessoa é aquele que está no escuro e sabe que precisa de luz. Ele sabe que está no escuro e que precisa de uma lâmpada. Então essas duas pessoas, elas vão usar a lâmpada, a palavra de Deus. Alguém está no escuro e não quer mais ficar no escuro. Alguém está no claro e não quer voltar para o escuro. Espero que você tenha entendido até aí. Bom, vamos mais em frente aqui. Para que serve a lâmpada?
Nós vimos já que a palavra é lâmpada, o começo do versículo é muito claro, a tua palavra é lâmpada. Nós também vemos que a lâmpada ela é usada por pessoas que não querem ficar no escuro e por pessoas que estão no escuro e querem luz, querem ser iluminadas ou guiadas. Ok, mas para que serve a lâmpada? Essas respostas estão no próprio texto. Eu vou ler mais uma vez e tente você captar a mensagem. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Para que serve a lâmpada? Para iluminar, trazer luz, clarear o que está escuro ou no escuro. Então, para isso que serve a lâmpada. A lâmpada serve para iluminar algum ambiente ou uma pessoa, trazer luz a algo que está escuro, clarear o que está no escuro ou no escuro. Clarear o que está no escuro é uma pessoa que está em algum lugar que não tem luz. Clarear o que está escuro pode ser clarear uma casa, clarear um local. Então, é esse o sentido da lâmpada. Para isso que ela serve, para iluminar, trazer luz, clarear. Esse é o sentido básico. Bom, ilumina os meus passos. Veja bem, agora nós vamos nos aprofundar para o que a lâmpada serve. Ela ilumina os meus passos, é o que diz o versículo. Veja só o que diz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Então essa lâmpada que é a palavra de Deus, que serve para iluminar, para trazer luz, para clarear, ela ilumina os meus passos. E o que acontece se você andar no escuro? Você já pensou nisso? Normalmente em alguns bairros, e dificilmente, mas acontece, cidades inteiras ficam no escuro devido a apagões. O que acontece, você já deve ter visto, se você andar no escuro? Quais os riscos que você corre andando no escuro? Primeiro, você pode se machucar sofrendo um acidente, né? Quem sabe? Você pode se machucar por sofrer um acidente, cair ou tropeçar. Então você pode se machucar por sofrer um acidente, e esse acidente seja cair ou tropeçar, e pode causar a morte. Então veja o risco, o perigo que é andar no escuro. Se machucar sofrendo um acidente, seja caindo ou tropeçando, ou sendo até atropelado, né, no escuro, e isso pode resultar na sua morte. Então é muito perigoso andar no escuro. Você não deve andar no escuro, de modo algum, é muito perigoso. Para andar no escuro, o que a gente precisa? De uma lâmpada, de uma luz para poder guiar. Os carros, quando estão no escuro, ligam os faróis, tem os piscas e todas aquelas luzes. Para quê? Para sinalizar, para clarear, para mostrar o caminho, para poder ver o que está à frente, o que está ao seu lado e o que vem atrás. Então a luz é muito importante. Não ande no escuro, tá bom? Bom, luz que clareia o meu caminho, diz mais o versículo. A lâmpada é lâmpada, a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ok, o que seria isso? A palavra ela é a única luz que ilumina nosso caminho, os nossos passos, a nossa vida. Então essa luz que é fornecida ou gerada através da palavra, que traz para nós esse clarear, ela ilumina o nosso caminho. A palavra ela é a luz, a única luz que ilumina o nosso caminho. E para que serve a iluminação em um caminho? Para mostrar a direção, para mostrar os perigos, para mostrar para onde nós estamos indo. Então a Bíblia, sendo a lâmpada que é a única luz que ilumina nossos caminhos, nossos passos, nossa vida, ela nos indica que direção tomar, que decisões tomar, quais os cuidados devemos ter durante essa jornada, nesse caminho, porque todos nós estamos em uma estrada, todos nós. E essa estrada há dois caminhos, a Bíblia diz. Há um caminho estreito e um caminho largo. E qualquer um dos caminhos que você tomar terão consequências. E a Bíblia é a única lâmpada que pode nos guiar ao caminho certo.
o caminho certo, que é Jesus Cristo, que é o caminho estreito, é o caminho de Deus. Mas tem mais. Com a luz, com a palavra de Deus, nós podemos andar com confiança, segurança e medo. Enquanto, se tudo estiver apagado, nós vamos andar com medo de se machucar, de sofrer um acidente, de cair, tropeçar e morrer. Com a luz, nós podemos andar com confiança. Eu ando com confiança, porque eu sei onde eu estou pisando, eu sei quem está comigo. E como eu ando com confiança, eu logo vou me sentir seguro por aquele que está me guiando, que é Deus. E por eu estar confiante, seguro em Deus, eu vou andar sem medo. Não tenho por que ter medo. Se a minha confiança está em Deus, se eu sei que Ele está me guardando, não preciso ter medo. Então, a luz, a palavra de Deus, ela nos ajuda a andar, a viver com confiança em Deus, com segurança de Deus e sem medo. Interessante é que a confiança, ela é algo meu para com Deus. É eu que tenho que confiar em Deus. Então, é mais uma atitude minha em relação a Deus. É uma atitude que eu tomo de confiar em Deus. Mas a segurança não tem a ver comigo, porque a segurança é Deus que dá a mim. Então a confiança é uma atitude minha para com Deus, é eu que decido confiar em Deus, mas a segurança é Ele que me dá. Não é eu mesmo que me seguro ou me asseguro de algo. É Deus que me dá essa segurança. E por isso o medo não pode existir na minha vida. Está entendendo? É muito importante a palavra de Deus. O único versículo nós podemos aprender muitas coisas, gente. Muitas. Mas vamos lá. A palavra de Deus nos ensina sobre que caminho seguir, quais decisões precisamos e devemos tomar. Como ela é o manual, ela vai nos ensinar o caminho que devemos seguir, decisões que precisamos e devemos tomar. Sempre que você tiver que tomar uma decisão, busque na Bíblia se há algum texto orientando. Ore a Deus. Peça a Deus confirmação, peça a Ele que guie você, para que você não seja dominado ou guiado por sentimentos, por raiva, por emoção, alegria demais, tristeza demais. Isso não pode influenciar suas decisões, tá bom? Nem há muito alegria, nem há muito raiva, vamos colocar assim, tá? Então, muito cuidado com que decisões tomar e principalmente com quem você vai se aconselhar a respeito de uma decisão, tá? A palavra de Deus nos ensina sobre que caminho seguir, quais decisões precisamos e devemos tomar. Foi repetido aqui para você não esquecer, tá? Lembre-se, grave isso. A palavra de Deus nos ensina sobre que caminho seguir e quais decisões precisamos e devemos tomar. A nossa vida, ela é cheia de decisões, de escolhas, mas só tem dois caminhos, e somente um é o caminho da verdade. Se você não tiver essa lâmpada, que é a palavra de Deus, iluminando você, a sua mente, seu entendimento, seus passos, seu caminho, guiando você, você vai se perder muito fácil. Você pode se machucar, sofrer um acidente, cair, tropeçar e até morrer espiritualmente. A lâmpada, em resumo, ela é a palavra que ilumina e traz luz. Os passos são as nossas decisões. O caminho é a vida que nós devemos seguir. E esse caminho e essa vida é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que você precisa andar, a vida que você precisa, está com Cristo. E todos nós precisamos dessa lâmpada, dessa luz, desse guia. Então é isso que o versículo está dizendo. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada. E nós precisamos dessa lâmpada para poder andar num caminho certo, para tomar decisões certas, para fazer escolhas certas, para poder vermos o que está errado. Porque é isso que a iluminação faz numa estrada. Ela mostra onde há buracos, ela mostra onde há rampas, onde há quebra-molas, onde há um risco de acidente. Então a lâmpada, a iluminação em uma estrada serve para isso. A lâmpada, que é a palavra de Deus, para a nossa vida, ela serve assim também, mostrando onde há um risco de queda, um risco de morte espiritual, onde há uma jogada que não é para o nosso bem, que é para o nosso mal, e onde há a vontade de Deus para nós. Tudo isso você vai encontrar na Bíblia. Por isso, a Bíblia é muito importante, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, comenta que você não entendeu, que eu vou explicar de novo.
E no próximo estudo nós vamos ver que a palavra de Deus, ela não só é lâmpada, mas ela também é a nossa maior arma contra o diabo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. E lembre-se, a lâmpada que você precisa para a sua vida é a palavra de Deus. Talvez sua vida esteja escura, talvez você esteja vivendo em trevas, amarrado e acorrentado pelo pecado. Talvez você esteja angustiado, triste, abatido. A palavra de Deus tem palavras para o seu coração. A palavra de Deus tem ensinos que vão libertar você verdadeiramente. A palavra de Deus, ela tem lições, verdades, ela é a verdade. Ela tem verdades que vão acalmar o seu coração, que vão trazer vida nova para você, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.